Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esse alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos e irmãs, o título desse sermão é O que nos espera no fim do túnel. O que nos espera no fim do túnel? Muitas seitas neopentecostais tiram vantagens dos mais simples, das suas mega igrejas, fazendo com que as pessoas vão atrás de revelações. Venha aqui que nós iremos revelar o que aguarda você. Isso tem levado muitas pessoas a buscarem esses engodos desses grandes megatemplos. Mas Deus tem uma revelação para a vida de todas as pessoas que caminharam e caminharão sobre essa terra. E revela por profecia esse texto, o qual nada impedirá que aconteça. Independente do que podemos pensar que possa ocorrer, o juízo final é inevitável. Por isso o texto apresenta que nós encontraremos de maneira incontornável, no fim do túnel, 3 elementos: um juiz, um tribunal e uma sentença. Cada um que está aqui, quando chegar ao final do seu túnel, irá definitivamente encontrar um juiz, um tribunal e enfrentará uma sentença. Vamos ver isso no nosso texto. Primeiro, toda a humanidade encontrará no final do túnel um juiz. Isso está bem estabelecido no verso 11. Acompanhe novamente. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bom, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que precisamos considerar a ler esse texto é que quem julga é Deus. Deus sempre se apresentou como juiz. Isso está em vários textos bíblicos, para não cansá-los, eu vou citar apenas alguns. Livro de Isaías, no capítulo 6, verso 1, o profeta diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Isaías, no final do reinado do rei Uzias, diz lá no capítulo 6, que ele viu o Senhor em sua visão. Isaías não está sozinho como profeta. Daniel também diz que viu o Senhor desta mesma forma, assentando no trono. Lá em Daniel, no capítulo 7, verso 9, registra-se isso: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. E como se não bastasse, há também a visão de Micaías, um profeta que é instado pelo rei Acabe a se manifestar sobre os seus planos políticos com o rei Josafá. E ele então diz que viu o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Meus irmãos e irmãs, que ninguém se engane, que essa verdade não venha a ser esquecida. Deus julga toda a humanidade. Agora, algo que às vezes nos escapa
é que quando nós falamos de julgar, nós devemos lembrar que julgar está associado ao reino. Temos como presbiterianos e presbiterianas quase que um mantra que nós falamos sempre: Deus é soberano, e de fato Deus mesmo é soberano. Isso aponta para o governo do Senhor. Mas a soberania e o governo envolve julgar. Todos nós que somos pais e família responsáveis pelas economias da casa sabemos disso. Nós governamos a nossa casa. Como? Julgando quais contas devem receber prioridade, o que deve entrar na casa, o que não deve, se podemos fazer algumas implementações no imóvel, se podemos estender, enfrentar outra prestação. Isso são julgamentos inerentes ao governo da casa. Todo governo envolve julgamento. No Antigo Testamento, os reis precisavam julgar com manifestação do seu reinado e do seu governo. Lembre-se, por exemplo, de Davi, que precisava julgar os casos dos povos. Por isso mesmo, Natã se sente muito à vontade a levar até ele aquele caso de Betseba, disfarçado com a história do cordeirinho, porque Natã sabia que uma das obrigações de Davi era julgar como rei. Também nós vemos o seu próprio filho, Salomão, ele precisava julgar alguns casos, e aí nós encontramos aquele belíssimo tribunal posto no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 3, onde ele julga aquela causa para descobrir quem é a mãe daquela criança, onde duas mulheres reivindicavam a tutela sobre aquela criança. Então Salomão deu o seu veredito, apesar do julgamento. Porque ele era juiz? Sim, ele era juiz e rei. Governo e julgamento tem a ver com Deus. Deus é soberano, Deus está reinando. E por reinar, isso significa que Deus também está julgando em todo o tempo as nossas ações. Agora, algo que nós não podemos nos esquecer como cristãos é que quem está sentado no trono e que irá julgar toda a humanidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem está assentado no trono. E aí talvez fique aquela indagação: mas espere um pouco, não foi dito há alguns instantes que é Deus que julga? Isso mesmo, Deus julga. Mas a Bíblia registra que Deus julgará o mundo por meio do seu Filho, isso inúmeras vezes. Por exemplo, Paulo diz isso lá em Atos, no capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem, de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É Jesus Cristo que estará lá, assentado no trono, para julgar. João capítulo 5, 22 também estabelece isso muito claro, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar. É o Filho do homem, e Jesus Cristo, portanto, há de encontrar cada alma que passou por esta terra com o seu corpo, e então irá julgar. Isso não deve nos surpreender, porque Jesus Cristo governa agora, e Jesus Cristo também julga agora por meio da sua providência. O Senhor está trabalhando nesse mesmo instante, observando as nossas ações, os nossos pensamentos, e nos fazendo já desde esta temporalidade colher aquilo que estamos plantando. Nós sabemos disso porque ele mesmo afirma isso quando estava lá no embate com os fariseus, onde ele estava dizendo que deveriam cuidar das suas misericórdias, e que Jesus Cristo estava fazendo isso, mesmo no dia de sábado. Ele julgava o impenetrável. E Jesus Cristo diz àqueles fariseus: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Portanto, o Senhor Jesus Cristo trabalha mesmo nesse momento. Deus não está ocioso em algum canto no céu, simplesmente sentado de forma contemplativa. Deus está aqui entre nós, nos olhando com seus olhos de chama de fogo, penetrando os nossos corações. Nossos pensamentos estão nus e patentes diante do Senhor, o qual todos nós iremos dar conta no dia do juízo. Eis que o Cordeiro passa em meio da sua igreja. Esta é a visão que João tem em Apocalipse, no capítulo 1, acerca das igrejas. O Senhor passeia entre nós, observando aquilo que reside dentro de cada um de nós. Sim, de fato, o Senhor, na sua
frondosa soberania está julgando cada um de nós mesmo neste instante, observando como nós estamos. Mas haverá um dia marcado para um encontro com este juiz, e todos irão se encontrar. Esse é um dia terrível. Note que o texto apresenta os elementos da terra fugindo. A terra se esconde, o céu também vai embora, porque é terrível o dia do Senhor. É o dia do acerto de contas. É o dia que Naum profetizou no Antigo Testamento. É o dia que Abacuque profetizou no Antigo Testamento. O dia do Senhor é um dia terrível. É um dia onde o Senhor irá confrontar cada pessoa que passou por esta terra. É um dia que os destinos serão revelados, e quem for para a eternidade com Cristo irá saber, e aqueles que vão para o inferno, ou aliás, para o lago de fogo, também saberão. É um dia terrível. É um dia onde os elementos da terra não poderão testemunhar de maneira impassível. Eles vão fugir, toda a criação será modificada. Eis que o dia do Senhor se aproxima, e todos nós estamos, então, atentos a este dia. Portanto, não nos esquecemos que as Escrituras manifestam Deus como grande juiz. Ele deseja ser visto como grande juiz. Tal é, de fato, esta verdade, que lá no início de Gênesis, um dos primeiros atributos designados para Deus é dado por Abraão, quando intercede pelo seu sobrinho Ló, dizendo: não fará justiça o juiz de toda a terra? Portanto, Deus é estabelecido como juiz em Gênesis, e no livro de Apocalipse, nos últimos capítulos, lá está ele julgando também. Meus irmãos e irmãs, Deus quer ser visto por nós, reconhecido por nós, como juiz das nossas vidas. É certo que ele tem outros atributos, mas este é indispensável. Cada um dos senhores e senhoras está se conduzindo com seus atos para se encontrar com este juiz. Por isso, tomemos cuidado com algumas imagens distorcidas que este mundo se oferece sobre Deus e sobre o seu Cordeiro. Jesus Cristo não deve ser pensado como aquele homem branco, barbudo, cabelo escorrido, aquela visão europeia de Jesus Cristo, um tanto quanto medieval, fruto dos quadros das cruzadas. Não, Jesus Cristo não é daquela maneira. E também como nós devemos resistir ao mundo que quer pintar um Jesus Cristo negro, como um tipo de revisionismo, por causa das grandes atrocidades que os negros sofreram no Brasil, querem então revisionar tudo. Calma lá, Jesus Cristo também não deve ser pensado desta maneira. Assim também como Jesus Cristo não deve ser pensado como um pacifista, alguém que simplesmente estava lá para distribuir paz para todo mundo. O Senhor muitas vezes disse que guerra haveriam por causa do seu nome até mesmo nos lares. O Senhor Jesus Cristo não deve ser pensado como um revolucionário, alguém que veio para mudar o mundo, só isso. Não, nós estamos no ano de 2023 da graça do nosso Senhor. Jesus Cristo mudou o mundo com certeza, mas Ele não veio para mudar, Ele veio para redimir o mundo dos seus pecados e levar um povo escolhido para si, um povo de boas obras, para que nesse dia do juízo estas mesmas boas obras sejam manifestas. Por isso, meus irmãos e irmãs, muito cuidado. É uma estratégia muito antiga da serpente, nosso cruel adversário, distorcer a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Resistamos a isso e vejamos o Senhor como Ele está sendo revelado, um juiz. Mas nós não apenas encontraremos no final do túnel um juiz, mas também encontraremos um tribunal. Veja o verso 2 ao 13. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte o entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados por um segundo as suas obras. Bom, nós temos como deixar de perceber que o tribunal instalado aqui. Bom, nós sabemos quem é o juiz, sua identidade foi demonstrada, ele é o Cordeiro que está sentado no trono. A consciência de como
morto. O Deus da legitimidade para sentar no trono e assentar. Agora, quem serão os réus? Se o tribunal está sendo dado, quem são os réus? O texto registra que são os mortos. Os réus, os mortos, tanto os incrédulos, quanto haverá um único tribunal para julgar crentes e incrédulos. A Escritura, o seu irmão, em Mateus 25, Cristo diz que quando vier o Filho na sua majestade, ele assentará no trono da no trono.